Estes bebês desesperados que choram sob o sol escaldante do sul de Angola nunca conheceram o pai. Ele foi-se embora mesmo antes de terem nascido. A mãe, Catina Teresa, de 38 anos de idade, diz que os gêmeos Jair e Jara nasceram em dezembro de 2022 e são 2 dos seus 6 filhos. Teresa diz que os filhos não são órfãos. O pai deles simplesmente desapareceu. Não tenho nada para dar, não tenho sabão, não tenho coisa, a comida também. Estou aqui a rasca. Pensa em seguir o marido onde foi? Não? Por quê? Porque ela não me liga, ele fugiu daqui. E se ele voltar? Se eu voltar também, eu vou chegar sozinho. Ele não vai voltar mais. Catina é uma das muitas mulheres de várias aldeias da região sul de Angola que viram os seus parceiros partir em busca de uma vida melhor por causa da seca cíclica que afeta o sul de Angola há mais de 30 anos. Estas mulheres, que nos anos recentes mais intensos da seca, entre 2019 e 2022, viram os seus parceiros transformados em migrantes climáticos. Enquanto alguns voltam depois de algum tempo, outros nunca regressam. Não dá para separar porque a irmã dá só 2. Pois bem. Este é o colchão onde dormem todos, incluindo os gêmeos. O gêmeo dorme mesmo nesse lado, o outro dorme mesmo nesse lado. E aqui guardam os outros utensílios, né? Não. Aqui os pratos para cozinhar. Também cozinham aqui dentro ou cozinham tudo lá fora? Eu cozinho lá fora. Como é que pretende fazer agora a questão do registro destes 2 meninos? Quanto tempo têm os gêmeos? Quantos anos? Nasceram quando é que nasceram os gêmeos? No mês de dezembro. Em dezembro? Sim. Ainda não tem documentos? Não tem documento. Vai registrar os gêmeos? Sim. E como é que vai registrar sem o pai? Pode registrar só sozinha. O nome do pai, quando o pai aqui que não estava, vai ficar só branco. O nome do pai vai ficar em branco? Sim. Como podem ver, é uma casa humilde. A Catina vive aqui. Não vivo mal mesmo, não dá me ver mesmo. Estou sofrendo, não tenho comida. A alimentação é essa aqui. Mas para andar nas crianças, para fazer a papa, as crianças não cagam. Porque se cora mesmo na barriga da criança. Ok. Deve dar dor de barriga. Massambala. Massambala, é com isso que fazem a papa para dar às crianças? Para comer mesmo, para fazer papa da criança. As crianças não cagam. Com tantos filhos e tão parcos recursos, Catina tem que contar com a ajuda da mãe, de 80 anos de idade, para cuidar dos seus filhos, enquanto ela tem que percorrer longas distâncias em busca de água. Quando a minha filha vai buscar água, tenho que cuidar dos gêmeos. Não consigo colocá-los nas costas para acompanhar a mãe na busca de água, então só posso ficar sentada com eles até ela voltar. Com muito pouca chuva este ano, a população rural do sul de Angola continua a enfrentar muitos desafios. A falta de comida e água ainda são as principais preocupações. As pessoas dizem à Voz da América que viram muitos dos seus vizinhos morrerem de fome e sofrerem de desnutrição em anos anteriores. Em março de 2023, a Amnistia Internacional denunciou que a fome afeta cerca de 1,58 milhões de pessoas em Angola, nomeadamente nas províncias do Cunene, Huila e Namibe, em 2022. Desde mesmo que essa chegou aqui, na nossa área aqui da Bata-Bata, muitas cenas que abandonaram as mulheres ficaram seis homens, os homens desde que foram, tipo que vão arranjar um bocado de comida, não aparece até aqui. É uma dificuldade mesmo muito grande. Mas não são apenas as esposas abandonadas que esperam pelos seus maridos desaparecidos. Muitas mães também perderam os filhos para a seca. Tenho uma minha irmã, é viúva. Então, com aquela seca não conseguiam sustentar os filhos. O primeiro filho abandonou as aulas, desde que foi para a Namíbia. Até hoje não regressou. E nem soubemos onde está. No mês de maio, saiu lá o vizinho de lá, que vinha informar que
ficamos junto com ele, estamos junto com ele lá na Namíbia. Pretende regressar este ano. Só? Sim. E como é que a sua irmã se sente? Como é que ela fica? Aquilo mesmo é ficar tipo, já morreu. Sim. A seca severa tem afetado o sul de Angola desde 2012. Embora tenha havido algumas chuvas esporádicas aqui, os especialistas acreditam que isto não tenha sido suficiente para resolver o problema. As chuvas abaixo da média nos últimos anos, especialmente entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, afetaram drasticamente a vida das pessoas nestas regiões, causando secas sem precedentes. Especialistas ambientais dizem que as chuvas sazonais são uma das consequências das alterações climáticas. Portanto, países como Angola, dizem os especialistas, precisam de investir em abordagens que se concentrem na prevenção e na preparação, em vez de reagirem aos eventos climáticos. Enquanto isso, a agricultura, forma como a maioria das famílias nas zonas afetadas se sustenta, e a pecuária continua em perigo. Não muito longe da casa de Catina, encontramos outra viúva da seca. Isabel Cavaco Lélua vive nesta pequena aldeia rural que pertence ao pai do seu companheiro. Orga, a filha mais nova, de 2 anos de idade, tinha apenas 3 meses quando o pai decidiu partir em busca de melhores condições de vida para a família. Quando ele foi, ele disse que ia trabalhar para a família. Disse que iria trabalhar para melhorar as nossas condições, mas não disse quanto tempo iria demorar, nem quando ia voltar. Foi há 3 anos que ela teve que ver o seu companheiro de longa data partir por causa da crise de fome que afeta a zona. No início, eles costumavam falar regularmente, até que ela perdeu o seu telefone há alguns meses. Ao telefone, ele dizia que ia voltar. Conversámos algumas vezes até perdermos completamente o contacto. Enquanto o paradeiro do companheiro de Isabel continua incerto, cabe ao seu pai cuidar da sua esposa e dos seus 8 filhos. Se despediu com o pai, eu virei coisa ir trabalhar. Daí até aqui, já está fazendo 3 anos. Ele tinha dito que ia ir para a Namíbia. Quantos filhos o pai tem? Eu tenho 40. O pai é que assume todas as crianças? Estou a assumir. Ainda o meu animal ainda está acabando já. A Voz da América visitou várias regiões da província da Huila, no sul de Angola, à procura de histórias destas mulheres abandonadas pelos seus maridos e lutando pela sua sobrevivência e pela sobrevivência dos seus filhos. Como é que estes acontecimentos climáticos impactaram particularmente a vida destas mães naquela que o Grupo de Defesa dos Direitos Humanos Amnistia Internacional chama uma das piores secas vividas em Angola nos últimos 40 anos. Para além dos efeitos mais óbvios da seca, como fome extrema e altas temperaturas, esta crise climática é também responsável por dividir muitas famílias. Estamos na Chibia, uma das zonas mais afetadas pela seca no sul de Angola. E as viúvas da seca de Angola, com quem nós temos falado, nos dizem que muitos dos seus maridos tiveram de abandonar esta região por causa da seca e ir para outras zonas para procurar melhores condições de vida. Alguns vão para a Namíbia, outros para o Cunene, ainda aqueles que vão para a capital, Luanda. A questão que fica aqui das mulheres e dos filhos é se eles algum dia poderão voltar a ver estes pais que vão à procura de melhores condições de vida. Selepua é agricultora, tem 4 filhos, mas ainda cuida de 2 sobrinhos. O seu marido não a abandonou. Ela diz que ele é um refugiado climático que começou a ir para a capital Luanda há 2 anos, no auge da seca aqui na Chibia. A vida aqui não tem sido fácil, principalmente pelos desafios que enfrentamos quando há fome e quando as crianças estão doentes, mas há momentos em que conseguimos comer alguma coisa. Ao contrário de outros casos, o marido de Selepua regressa com frequência. Ele vai para Luanda pelas necessidades que temos aqui. Por causa da seca, aqui não tem dinheiro. O gado morre e por isso ele vai a Luanda procurar melhores condições de vida,
e depois manda-nos dinheiro. A última vez que Selepo viu seu marido foi há 10 meses. Ela diz que não é fácil cuidar de tudo sozinha por tanto tempo. Tal como as mulheres, as crianças aqui também têm muitas perguntas. Elas sempre perguntam quando é que os seus pais retornarão. As mães não sabem o que responder. Eles costumam falar com o pai ao telefone e ele diz sempre que volta logo. Os filhos de Chakulila e Fernando, outra mulher cujo marido foi também obrigado a abandoná-la por causa da seca, perguntam muitas vezes pelo pai, que não vem há mais de 1 ano, desde que foi para Luanda. Ele às vezes manda dinheiro, mas infelizmente o dinheiro nem sempre chega porque os preços dos alimentos subiram muito. Moitiawisa Kuchia, de 51 anos, acorda cedo todos os dias para cuidar do pouco gado que lhe resta. É enorme a responsabilidade que ele tem por aqui. Fui para Luanda por causa da fome e da falta de roupa aqui. Fui lá trabalhar e mandei dinheiro para minha esposa. Kuchia esteve em Luanda durante quase 2 anos. Ele diz que a vida também não é fácil na capital. Em Luanda trabalhei numa fábrica de ferro. Foi o meu irmão quem conseguiu emprego, mas as coisas também não foram fáceis. Agora que está de volta a Chibia, uma cidade na província da Huila, cabe-lhe cuidar de todo um quimbo. Ele cuida de 5 famílias, incluindo a dele. Os seus 4 irmãos, que também foram para Luanda por causa da seca, deixaram as mulheres e os filhos aos seus cuidados. Aqui temos muitas dificuldades. Às vezes, quando os filhos dos meus irmãos estão doentes, peço dinheiro e eles não mandam. Quando tenho dinheiro, uso-o para comprar medicamentos, mas há dias em que também não tenho dinheiro, por isso tenho de me endividar para sustentar as mulheres e os filhos deles. A Organização Internacional para as Migrações define os migrantes climáticos como aqueles que devem deixar as suas casas e comunidades devido aos efeitos das alterações climáticas e do aquecimento global. Segundo dados da Amnistia Internacional, que cita organizações locais, só em maio de 2021, mais de 7.000 angolanos cruzaram a fronteira com a Namíbia por causa da seca no sul do país. O número, que se acreditava que estava a crescer, fez muitas manchetes em todo o mundo. As aldeias estão totalmente abandonadas nas mãos das mulheres, das crianças, dos idosos. A faixa etária dos jovens, a faixa etária de alguns adultos, os homens principalmente, estão a refugiar-se para outras localidades, a tal chamada movimentação dos refugiados climáticos, fugindo à fome e à morte. Eles estão a ir embora, estão a ir para as capitais urbanas, estão a ir para Luanda, estão a ir para Cunene, estão a ir para Namíbia, a emigrar e vão com que a pé. Eles não querem saber, porque eles dizem que assistir à morte daquela maneira é terrível. Cecília Kassapi é uma ativista proeminente na região sul de Angola que trabalha com a associação Construindo Comunidades. Durante anos, ela tem defendido os direitos das comunidades mais vulneráveis. A ativista diz que a falta de ação do governo para com as pessoas afetadas pela seca é uma das suas maiores preocupações. Depois, as pessoas que estão a governar não querem ser tocados com este sofrimento humano, não querem ser tocados com essas pessoas que perderam dignidade. Na luta pelos direitos humanos, o que é mais doloroso, humilhante e que deixa a pessoa despedaçada é ver outro ser humano a morrer de fome. Ele morre sem dignidade, perde tudo, perde a terra e o céu, perde tudo. É doloroso, aperta o coração, dói a alma, não dá. A Voz da América contactou o governo de Angola para uma reação sobre este impacto das alterações climáticas no sul de Angola, mas ambos os Ministérios do Ambiente e o da Ação Social, Família e Promoção da Mulher recusaram os nossos pedidos. Nós estamos em Mambande, um bairro na comuna de Bata-Bata, no município da Umpata, aqui no sul da Huila. Aqui as dificuldades são imensas também. As mulheres com quem nós falamos também dizem que muitos homens tiveram que sair da região e irem para outras zonas à procura de melhores condições de vida. Foram e nunca mais voltaram. Não brigamos, nem tivemos problemas no nosso relacionamento. Ele foi-se embora simplesmente por causa da fome.
Njipuila, de 30 anos, ficou para trás com 3 filhos em 2021. Desde que ele saiu, nunca mais voltou. Tentei ir até a família dele para pedir ajuda, mas eles mandaram-me embora e as crianças. A minha tia é a única pessoa que me ajuda a sustentar as crianças. Tal como várias mulheres com quem falamos, Njipuila tem muito pouca esperança. Não acho que ele vá voltar, e mesmo que volte, não estarei mais com ele. Ele me deixou morrendo de fome. Se não fosse pela minha tia, eu poderia ter morrido. Pio Akusanga, renomado ativista e padre da Igreja Católica, tem sido um defensor acérrimo dos direitos de muitos angolanos que enfrentam dificuldades na região sul do país devido à fome e à pobreza. Eu tenho até um internato improvisado na missão, onde acolhemos os chamados órfãos da seca e da fome. E muitos desses órfãos, coitados, órfãos entre aspas, que às vezes têm pai e mãe, mas o pai foi à Namíbia e a mãe está lá no Quimbo, não pode aguentar a criança, tal. São bastantes. Passaram muitos por nós, dormiam na missão, homens sobretudo, e dia seguinte caminhavam, uns a pé, outros apanhavam boleia, iam até a Namíbia. São bastantes. Até março de 2021, nós já tínhamos a volta de mais de 7.000 angolanos na Namíbia, também no norte. O Akusanga conta que até março de 2022, a sua organização recebeu quase 150 crianças famintas, algumas com casos de desnutrição severa. Ouviram falar que nós temos uma cozinha comunitária e então adultos, homens, mulheres, crianças andaram a pé uns mais de 90, 100 quilômetros. Dormiam pelo caminho durante 2 dias, mastigavam folhas e pronto, chegaram. Então os adultos voltaram para as suas casas. Eu cheguei a ter até maio do ano passado 138 crianças, das quais 12 em estado de malnutrição aguda severa. Enquanto a situação de pobreza, fome e insegurança alimentar das viúvas da seca e das crianças em Angola continua a piorar a cada dia, ativistas e organizações não governamentais no terreno continuam a apelar ao governo angolano para declarar uma situação de emergência para que os mais vulneráveis possam receber a assistência devida. Entre as muitas viúvas da seca com quem falamos, o sonho é comum: voltar a ver os seus parceiros que, apesar das dificuldades, nos disseram elas, faziam das suas vidas melhores.